E aí, vamos para o capítulo 12 hoje. Miriam e Arão se opõem a Moisés. Esse é o título hoje. A sedição de Miriam e Arão. Esse é o título do capítulo 12 hoje. Vamos à leitura? E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvens e se pôs à porta da tenda, depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, ah, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós esse pecado, que fizemos loucamente, e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolhessem a Miriam. Pois depois o povo partiu de Harosete e assentaram o arraial no deserto de Parã. A mulher de Moisés não era judia, pois ele viveu entre os egípcios em seus primeiros 40 anos de vida e ficou no deserto os 40 anos seguintes. Provavelmente a mulher aqui citada não é Zípora, a primeira esposa dele, pois ela era medianita. A cuxita era etíope. Nenhuma explicação é dada porque Miriam se opôs a esta mulher. As pessoas costumam discutir por problemas secundários, deixando de lado a verdadeira questão. Foi o que aconteceu quando Miriam e Arão criticaram a Moisés. Eles representavam o grupo dos sacerdotes e dos profetas, e dos mais poderosos e próximos a Moisés. A questão aqui é que Miriam e Arão tinham ciúmes da posição de Moisés, e de sua influência também. Uma vez que não conseguiam encontrar erros na forma como Moisés conduzia o povo, então os irmãos criticaram a esposa de Moisés. Em vez de enfrentarem, né, ali a real causa da inveja, do orgulho, Miriam e Arão preferiam criar um disfarce. Em meio a uma discussão, pare e pergunte a si mesmo se você está levantando uma cortina de fumaça ao atacar o caráter de alguém. Gente, isso é sério, né? Nós vemos aqui no versículo 11 que Arão pediu que ele e sua irmã não fossem punidos pelo pecado que cometeram. Arão já logo percebe, nós cometemos um pecado gravíssimo contra Moisés. Então ele vai olhar para trás e vai ver, né, quão ridículo havia sido ali aquela questão na qual eles levantaram contra Moisés. Deus puniu Miriam por sua atitude presunçosa, não apenas contra a autoridade de Moisés, mas a de Deus. Ela foi punida com a lepra e retirada do acampamento por uma semana. Esta punição foi um tanto clemente. Uma semana era o período de tempo em que ela deveria ser excluída, caso seu pai cuspisse em seu rosto. Quanto mais seria merecido por insultar a Deus, uma vez mais. Deus foi misericordioso ao reter uma disciplina rígida, né? No capítulo 12, versículo 9 ao 15, é a punição de lepra que vai afetar Miriam. Mas é importante observar que Arão é que vem e confessa o pecado, né? Olha que coisa. Versículo 12, capítulo 12, versículo 14, 7 dias. Trata-se do período de tempo transcorrido prescrito para a primeira e a segunda inspeção da lepra. Isso está lá em Levítico capítulo 13. A implicação é que ela foi curada em resposta à oração de Moisés e seria pronunciada pura depois de 7 dias. Capítulo 12, versículo 16. O deserto de Parã fica imediatamente ao sul da concessão tribal de Judá. Portanto, as histórias do capítulo 13 e 14 aconteceram durante o preparo da invasão da terra prometida a partir do sul.
Então é isso, gente. Cuidado, tá? Você pode estar se levantando contra um profeta do Senhor e não sabe. E o preço é caro. E Arão pagou, foi um preço caro. Então precisamos vigiar. Às vezes nós podemos estar nos levantando contra um profeta do Senhor. E aí iremos pagar um preço.